Olá, essa aula ela se propõe a apresentar a propedêutica e o manejo dos cistos renais na atenção primária à saúde, ou seja, ela é direcionada para alunos da graduação em medicina, médicos de família e comunidade, generalistas, atuando na atenção primária. Também nessa aula nós vamos abordar aspectos gerais da doença renal policística autossômica dominante e da doença renal cística adquirida. Iniciando a nossa aula, eu vou apresentar para vocês alguns problemas clínicos norteadores. Rogério, ele tem 30 anos, ele retorna para consulta com ultrassom de abdômen total solicitado para avaliação complementar de uma dor lombar. O exame ele encontrava-se normal, exceto pela presença de um cisto renal de 3,5 centímetros, com margens bem delimitadas, sem ecos em seu interior e com aumento da ecogenicidade na parede posterior localizado no córtex renal esquerdo. Esse paciente questiona se o cisto ele poderia ser o responsável pelo quadro. Vanusa, por sua vez, tem 57 anos, é a caçula de uma família de 5 filhos que carregava uma herança maldita, a doença renal policística autossômica dominante. Depois de anos evitando realizar o rastreio com o ultrassom, encheu-se de coragem e realizou o exame quando seu irmão mais velho conseguiu um transplante de rim. Traz consigo um ultrassom de abdômen total, com rins de tamanhos aumentados, com 8 cistos de tamanho variado à direita e 13 cistos de tamanhos variados à esquerda. Existem também 7 cistos hepáticos simples. Ela não possui queixas, é hipertensa em tratamento regular com hidroclorotiazida e um bloqueador de canais de cálcio, é obesa e sedentária. Já Inácio ele tem 62 anos e realizou um ultrassom de abdômen para avaliação complementar de dor abdominal. Seu exame é normal, exceto pela presença de um cisto de paredes irregulares com septos espessados e calcificações presentes. Os cistos renais eles vão resultar de processos genéticos ou não genéticos e ocorrem uma variedade de doenças em adultos e crianças, como nós podemos observar nos quadros deste slide. O cisto renal simples, o cisto renal complexo e a doença renal cística adquirida são as entidades císticas renais não hereditárias mais comuns em adultos. Já a doença renal policística autossômica dominante, ela é a doença renal cística hereditária de maior prevalência no adulto. Cerca de 65 a 70% das massas renais são cistos simples que se apresentam de forma solitária ou múltipla, uni ou bilateralmente. São encontrados mais frequentemente em homens e em indivíduos maiores que 50 anos, com aumento da incidência ao longo do envelhecimento. São lesões benignas e, na maior parte das vezes, assintomáticas, que raramente requerem tratamento e comumente são detectadas de forma incidental durante a realização de exames abdominais por outro motivo. Raramente pode ocorrer ruptura desse cisto, cursando com hematúria, dor, palpação de massa abdominal, pode ocorrer infecção, mas isso de fato ocorre de forma rara nesses pacientes com cistos simples isolados. Ao se deparar com um cisto renal, é importante diferenciar um cisto renal simples de um cisto renal complexo. E nós podemos fazer isso tanto através de critérios ultrassonográficos como através de critérios tomográficos. 3 critérios eles vão sugerir que o cisto ele pode ser considerado simples ao exame ultrassonográfico. Margens bem delimitadas, ausência de ecos em seu interior e aumento da ecogenicidade na parede posterior. Já na tomografia computadorizada, um cisto renal vai ser considerado simples na presença dessas condições: paredes finas e bem delimitadas em relação ao parênquima,
conteúdo cístico homogêneo com densidade menor do que 20 unidades de Hounsfield, que vai ser semelhante à água, e ausência de acentuação em parede após a administração de contraste, o que vai ser compatível aí com uma estrutura avascular. A presença destes 3 critérios, em qualquer um dos exames, torna desnecessária a realização de outros exames de imagem. Trata-se, de fato, de um cisto simples. Por outro lado, a presença de calcificações parietais ou depósito de cálcio no interior do cisto, septações, independentemente de serem septos finos ou grosseiros, ou a presença de conteúdo sólido em seu interior, como vegetação, denotam que esse cisto, encontrado no exame de ultrassonografia, pode corresponder a uma neoplasia cística renal, que pode ser uma das formas de apresentação radiológica dos tumores renais. Logo, se qualquer uma dessas 3 condições for descrita no exame de ultrassonografia, esse cisto não é mais classificado como um cisto renal simples, e sim como um cisto complexo, carecendo de investigação radiológica complementar. Nessas situações, o paciente ele deve prosseguir na investigação desse cisto, sendo mandatório um exame contrastado. A tomografia computadorizada de abdômen e pelve com e sem contraste, a UTC, é o exame mais comumente solicitado, especialmente porque a técnica de radiação ionizante no estudo tomográfico, ele permite visualizar bem qualquer área de calcificação na lesão cística em estudos. No entanto, se a paciente, por exemplo, for uma gestante ou tiver alergia a contraste iodato, a ressonância nuclear magnética com gadolínio, a URO-RNM, ele deve ser o exame solicitado. O gerenciamento desses pacientes ele vai depender da classificação de Bosniak, que vai ser obtida aí com a propedêutica, o segmento da propedêutica com esses exames contrastados. Retornando lá para os nossos problemas clínicos norteadores, o cisto de Rogério ele possui os 3 critérios para um cisto renal simples. Dessa forma, ele deve ser tranquilizado, esse achado não apresenta risco de malignidade e costuma ser assintomático. Ele não precisa de novos exames para avaliação desse achado incidental. Outra etiologia para a dor lombar dele deve ser pesquisada. Esse paciente não tem indicação de ser encaminhado nem para o nefrologista, nem para o urologista. Já o paciente Inácio, ele apresenta um cisto renal complexo no ultrassom e, portanto, ele deve ser avaliado com uma TC de abdômen e pelve com e sem contraste. Tanto a uro-TC quanto a uro-ressonância, diferente do ultrassom, eles permitem classificar os cistos levando em consideração suas características morfológicas e o grau de captação do contraste no sistema de classificação de Bosniak, que é extremamente importante na abordagem terapêutica dessas lesões. Nesse slide eu apresento para vocês a classificação original de Bosniak. Em 2019 foi proposta uma atualização dessa classificação, onde os termos qualitativos como fino, levemente espessado, passaram a receber definições quantitativas, como por exemplo menor do que 2 milímetros, 3 milímetros. E embora essas modificações elas possam vir a contribuir para a redução da proporção de massas benignas ressecadas, os estudos de validação eles ainda são necessários, e por isso eu escolhi apresentar para vocês a versão original aí da classificação. Segundo essa classificação, cistos renais classe 1 e 2, eles vão apresentar baixo risco de neoplasia e não necessitam de segmento. Já os cistos 2F, e o F é de follow-up, eles possuem necessidade de segmento radiológico, usualmente entre 6 meses a 1 ano, podendo chegar a 2 anos, a depender das características do cisto no estudo contrastado seriado. Uma vez que os cistos classe 3
eles apresentam risco de malignidade entre 40% a 60%, o tratamento ele pode ser cirúrgico a depender da idade e do status performance do paciente. Já os cistos, né, classe 4, eles por apresentarem um risco extremamente elevado de malignidade, eles vão possuir, né, indicação aí cirúrgica. Como que eu vou transformar essas informações em conduta? Tá? Considerando o exposto nesses últimos slides, nós podemos perceber que pacientes com Bosniak 1, eles devem ter a investigação encerrada. Tá? Caso o paciente ele seja portador de doença renal crônica ou apresente história familiar de doença renal policística autossômica dominante, ou ele apresente-se com múltiplos cistos bilateralmente, o diagnóstico diferencial com doença renal cística adquirida e doença renal policística autossômica dominante deve ser considerado, tá? E a gente vai ver isso mais à frente nessa mesma aula. Pacientes com Bosniak 2, eles também devem ter a investigação por imagem encerrada, tá? Caso o paciente apresente fator de risco para câncer renal, especialmente antecedente familiar, a ultrassom ela pode ser repetida em 6 a 12 meses para confirmar a estabilidade, né? Ou seja, a ausência de mudança no aspecto e no tamanho dessa lesão. Já os pacientes com Bosniak 2F, 3 e 4, eles devem ser encaminhados para o ambulatório de urologia para acompanhamento conjunto. Eu não vou abordar aqui as formas de tratamento escolhidas, porque isso não nos cabe, nem ao médico de saúde da família, nem a mim. Isso é de responsabilidade do urologista. A decisão da abordagem cabe a ele. Retornando então para os nossos problemas clínicos norteadores, a TC de Inácio ela revelou um cisto Bosniak 3 e dessa forma a conduta apropriada para esse paciente é o encaminhamento para o ambulatório de urologia e lá será definida, né, a abordagem, o acompanhamento, né, a necessidade cirúrgica adequada para o senhor Inácio. Migrando agora para o diagnóstico diferencial do cisto simples, né, uma vez que a gente já conseguiu aprender aí como diferenciar um cisto simples de um complexo, como, quando, né, e como encaminhar para o urologista, em quais situações, nós vamos agora abordar o cisto simples em si. Ok, o meu paciente não tem um cisto complexo, esse paciente não tem um risco de malignidade, ele tem um cisto simples. E aí? Esse cisto simples pode ser um cisto simples isolado, né, ou em pequeno número, e isso ser apenas cisto simples, ou pode estar associado a outras doenças, tá? Como, por exemplo, a doença renal policística autossômica dominante e a doença renal cística adquirida. Como eu comentei antes, né, a maior parte dos pacientes eles apresentam cisto simples isoladamente, ou seja, não existe uma patologia subjacente que justifique a presença do cisto. Ele está lá e ponto. Todavia, inúmeras patologias, né, elas podem de fato cursar com cistos renais simples, geralmente em uma quantidade grande, tá? Então, nós devemos levar em consideração na avaliação dos cistos renais simples o número de cistos presentes de acordo com a faixa etária daquele indivíduo. Porque, como eu falei para vocês, conforme eu vou envelhecendo, a chance de ser encontrado mais cistos é maior, tá? Isso para cistos simples, inclusive. Então, destacando de novo, tá? Cisto simples, sem doença subjacente, corresponde à maior parte dos casos encontrados no dia a dia. E, portanto, esses pacientes eles não precisam ser referenciados para o especialista. O cisto está lá, é um cisto simples e aquilo não está associado a nenhuma patologia. O paciente não precisa ter isso abordado ao longo do tempo. Abordando então aí a doença renal cística adquirida, tá? Que é um dos quadros mais comuns, né, no paciente com cistos simples não hereditários, vindo depois aí dos cistos simples isolados, ela
vai se caracterizar, né, pela presença de cistos renais de distribuição cortical e medular em rins de pacientes com doença renal crônica, habitualmente já em terapia substitutiva renal, já em diálise, tá? E ela não está associada a qualquer doença renal cística hereditária. Se houver doença renal cística hereditária associada, aí a gente vai caracterizar como uma outra patologia. Nesses pacientes, o que é importante para a gente saber? Que a gente deve fazer segmento radiológico, tá? Porque existe um risco de desenvolvimento de tumores renais 3 vezes maior, né, do que a população geral nesses pacientes com doença renal crônica. Então, eu vou fazer como, né? Eu vou tentar fazer avaliação radiológica anual nesses pacientes. Cistos maiores, né, que 3 centímetros, com características atípicas, eles devem ser encaminhados para avaliação do urologista, pois eles podem necessitar de tratamento cirúrgico. Já aquelas lesões menores que 3 centímetros, elas devem ser avaliadas anualmente através de exames de imagem. Já os pacientes com doença renal policística, né, autossômica dominante, nós estamos falando aí de uma doença que é a doença renal cística hereditária de maior prevalência no adulto. Tá? Ela ocorre em todo o mundo e em todas as etnias, com uma prevalência de indivíduos geneticamente afetados ao nascimento, estimado em torno de 1 para 400 a 1 para 1000. Tá? Vale salientar que muitos pacientes eles recebem o diagnóstico tardiamente ou eles nunca são diagnosticados. Tá? E aí, durante os próximos minutos de aula, nós vamos tentar apresentar cada um desses tópicos. Tá? Como realizar o diagnóstico em pacientes com história familiar, em pacientes sem história familiar, qual é o quadro clínico dessa doença, qual como eu devo realizar o meu manejo clínico e a avaliação e tratamento das complicações apresentadas por esses pacientes. Primeiro, nós conversaremos sobre como realizar o diagnóstico em pacientes com história familiar de doença renal policística autossômica dominante. E para esses pacientes, critérios ultrassonográficos eles foram propostos com o objetivo de melhorar o desempenho diagnóstico da doença renal policística autossômica dominante. Então, esses critérios eles vão variar conforme a idade e na faixa etária de 15 a 29 anos, um número maior ou igual de 3 cistos unilateral ou bilateralmente vão ser aí critérios diagnósticos para patologia. Pacientes entre 30 e 39 anos com um número maior ou igual a 3 cistos unilateral ou bilateralmente, eles também vão ser considerados pacientes com doença renal policística autossômica dominante. Pacientes com 40 a 59 anos com um número maior ou igual a 2 cistos em cada rim, também vão ter critérios diagnósticos, e pacientes com um número de cistos maior ou igual a 4, né, em cada rim, em pacientes maiores de 60 anos, também serão considerados aí pacientes portadores dessa patologia. Então, nós vamos sempre levar em consideração a idade do paciente e a quantidade dos cistos. Né? Inicialmente, esses cistos podem ser unilaterais ou bilaterais e a partir dos 40 anos deve haver cistos em ambos os rins. Vale destacar, né, que o ultrassom de rins normais ou com um cisto renal, ele afasta a doença em indivíduos com idade maior ou igual a 40 anos. Já em indivíduos entre 30 e 39 anos, a ausência de qualquer cisto renal vai excluir a doença. Já para indivíduos, né, menores de 30 anos, a utilidade do ultrassom de rins para descartar essa doença, ela é limitada, tá? Para pacientes com resultados ambíguos na ultrassonografia, é recomendado, né, a realização de uma ressonância magnética, devido à maior sensibilidade em caracterizar o tecido, em ver o cisto, inclusive cistos diminutos, né, cistos muito pequenos.
Vale destacar que a triagem em crianças e adolescentes assintomáticos, né, que têm história familiar, não é recomendada. Isso porque não existe um tratamento específico para a doença e o diagnóstico de uma doença crônica sem tratamento ele pode se associar a ansiedade, depressão, né, alterações comportamentais. Então, se eu não tenho nada para oferecer de tratamento para esse indivíduo, né, e a história natural da doença, ela geralmente vai ser significativa já na fase adulta, então não tem por que eu rastrear precocemente esses indivíduos. É mais adequado aguardar que o indivíduo ele chegue à idade adulta. Já o diagnóstico, né, dessa doença em pacientes sem história familiar é um pouco mais complexo. E isso acontece porque não existe critérios estabelecidos para o diagnóstico por imagem da doença renal policística autossômica dominante nesses pacientes sem histórico familiar. Dessa forma, nós vamos diagnosticar indivíduos com doença renal policística autossômica dominante sem história familiar positiva se eles tiverem 10 ou mais cistos maiores ou iguais a 5 milímetros em cada rim, né? Principalmente se os rins estiverem aumentados ou se forem observados cistos no fígado e a ausência de características óbvias de um distúrbio cístico diferente desse que está sendo proposto. Tá? Vale destacar que até um quarto dos indivíduos com doença renal policística autossômica dominante não possuem história familiar da doença, embora apresentem-se clinicamente com exames de imagem compatíveis com o quadro. Nesses casos, é provável que a doença seja hereditária, mas os familiares afetados tenham falecido sem um diagnóstico ou encontrem-se vivos e com uma forma branda da doença não detectada. Menos frequentemente, a doença, nesses casos, pode ser causada por uma nova mutação ou por mosaicismo. Algumas informações relevantes elas devem ser extraídas da história familiar de pacientes diagnosticados com essa patologia. Por exemplo, o número de membros da família afetados, a relação de parentesco com os membros da família afetados, a idade do diagnóstico dos membros da família afetados, a idade, né, que esses indivíduos evoluíram para a doença renal crônica em estágio G5, né, ou seja, para pacientes que evoluíram para insuficiência renal de fato com necessidade de diálise, e quaisquer mutações genéticas conhecidas da família. No que diz respeito ao quadro clínico da doença, eu destaco que trata-se de uma doença multissistêmica, com múltiplas manifestações renais e também extrarrenais, que foram descritas, né, e que são capazes de causar complicações significativas, como a gente pode observar aqui nessa tabela, né? Dentro do comprometimento renal, nós vamos ter dor, hematúria, hipertensão, insuficiência renal, infecções do trato urinário de repetição. Nas extrarrenais, nós temos a doença hepática policística e aneurismas cranianos. A hipertensão ela vai ser a manifestação clínica mais comum e a dor ela pode ocorrer devido à distensão da cápsula, bem como por compressão de estruturas abdominais devido ao aumento do volume renal e hepático, ou ainda devido a cálculos, infecções, cistos hemorrágicos e, raramente, tumores. A maioria dos pacientes portadores dessa doença, né, que se apresentam com aneurismas cranianos, é assintomática. Esses aneurismas eles vão estar presentes em 6% daqueles com história familiar negativa e 16% daqueles com história familiar positiva para aneurismas. Apesar, né, disso, apenas os pacientes com história familiar de aneurisma intracraniano ou de hemorragia subaracnoideia ou de ruptura aneurismática prévia, aqueles indivíduos em preparação para cirurgias eletivas com potencial de instabilidade hemodinâmica, profissionais de alto risco, como por exemplo pilotos, motoristas de ônibus, de vans escolares, né, e em uso de anticoagulação, é que devem ser submetidos à angiorressonância cerebral para rastreio aí de alterações. E como que eu devo manejar os pacientes com doença renal policística autossômica dominante? Bom,
Como não existe um tratamento específico para a doença, os pacientes que recebem o diagnóstico, eles devem receber aconselhamento genético adequado, orientações quanto aos fatores de risco para a doença renal crônica, para a progressão da doença, para a progressão da doença renal policística autossômica dominante, além de orientações sobre mudanças de hábitos de vida e tratamento de complicações renais e extrarrenais. Destaco aqui que, embora não exista tratamento específico, algumas drogas, como os antagonistas do receptor V2 e os análogos da somatostatina, eles têm sido considerados modificadoras de doença, reduzindo a progressão da mesma naqueles pacientes que apresentem doença renal policística autossômica dominante típica, que são maiores de 18 anos e possuem uma taxa de filtração glomerular estimada maior ou igual a 25 ml por minuto e apresentem, além disso, uma classificação Mayo de 1C, 1D ou 1E. Essa classificação, ela considera o volume renal total e eu não abordo ela aqui nessa aula, tampouco essas terapias específicas e suas indicações. Afinal, trata-se de uma informação voltada para o nefrologista, é muito complexa, e essas terapias, inclusive, ainda não têm sido utilizadas de forma liberal no Brasil. Tá? A maior parte dos pacientes que têm acesso a esses antagonistas do receptor V2, eles os adquirem de forma importada. Diversos vão ser os fatores de risco para a progressão da doença, todavia o paciente ele deve ser orientado sobre aqueles possíveis de mudança e controle, como por exemplo a infecção do trato urinário de repetição, a dislipidemia, a proteinúria e o tabagismo. Quanto aos fatores de risco para a doença renal crônica, nós podemos destacar a obesidade, a hipertensão, o diabetes, o uso de drogas nefrotóxicas, e o paciente ele deve receber essas informações para que ele possa escolher adotar mudança nos hábitos de vida para prevenir ou controlar estes fatores. No que diz respeito às mudanças dos hábitos de vida que são sugeridas, encontra-se, por exemplo, a dieta hipossódica de 2 gramas de sódio ou 5 gramas de sal por dia, e a ingesta hídrica maior do que 3 litros por dia, exceto se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular estimada menor do que 30 ml por minuto, ou apresentar um risco aumentado de hiponatremia, como é o caso daqueles pacientes em uso de diuréticos tiazídicos. No que diz respeito ao tratamento e o controle da hipertensão arterial sistêmica, nós devemos objetivar uma pressão arterial menor do que 130 por 85 milímetros de mercúrio. Em pacientes entre 18 e 50 anos que apresentem uma taxa de filtração glomerular estimada maior do que 60 ml, o alvo pressórico ele deve ser menor do que 110 por 75 milímetros de mercúrio. A droga inicial, se não houver contraindicação, deve ser um inibidor da enzima conversora da angiotensina ou um bloqueador de receptores da angiotensina. A associação entre IECA e BRA ela não é recomendada. Você utiliza um ou outro. Tá? Outros cuidados que devem ser adotados incluem manter o LDL menor ou igual a 100 mg por decilitro e um bicarbonato sérico maior ou igual a 22 mg por litro. E como que eu manejo as complicações da doença? No que diz respeito à dor aguda, em alguns casos, essa dor aguda ela pode ser uma dor crônica também, elas podem ser um sinal de alerta para o risco de infecção, de litíase, de cisto hemorrágico e de neoplasia. E deve ser sempre buscado inicialmente algum desses achados, alguma dessas hipóteses através de uma anamnese dirigida e, por vezes, exames de imagem. A dor aguda ela deve ser abordada com analgésicos, pode ser utilizado anti-inflamatórios desde que você os prescreva por um curto período de tempo e você saiba que esse doente tem uma taxa de filtração glomerular maior do que 60 ml por minuto. Pacientes com taxas de filtração glomerular menores que 60 ml, eles devem ter o uso de anti-inflamatórios
restringido, né? E você deve, inclusive, orientar o paciente para evitar, em casos de dor, o abuso dessas medicações. Por vezes, como anti-inflamatórios de boa qualidade, com analgésicos, né, de boa ação, como por exemplo a dipirona na dose de 1 grama, não são o suficiente para o tratamento da dor desses pacientes. Opioides, eles podem vir a ser necessários e úteis. No que diz respeito à dor crônica em si, ela deve ser abordada não apenas com analgésicos, mas também com drogas para tratamento de dor crônica, como, por exemplo, alguns antidepressivos e alguns anticonvulsivantes. Quando a distorção, né, dos rins por um aumento dos cistos ela é considerada responsável pela dor e as medidas conservadoras elas falham, né, o paciente já está em uso de analgesia adequada, já está em uso de medicações para tratamento de dor crônica em dose otimizada e ainda assim ele persiste com dor, a descompressão dos cistos através de aspiração guiada por ultrassom ou por tomografia podem ser consideradas, né? Por outro lado, se múltiplos cistos eles estão contribuindo para a dor, a fenestração laparoscópica ou cirúrgica aberta dos cistos pode ser benéfica para eles. Portanto, esses pacientes com dor crônica, né, refratária, eles podem se beneficiar de uma avaliação urológica para determinar aí a necessidade de intervenção. Já os episódios de hemorragia cística, eles são geralmente autolimitados, cessando em torno, né, de 2 a 7 dias e podem se apresentar com hematúria, se houver comunicação entre o cisto e o sistema coletor, ou febre, se houver associação com infecção do trato urinário, e costumam responder bem ao tratamento conservador com repouso, analgésico, ingestão adequada de líquidos, né? O objetivo dessa ingestão adequada de líquidos é diluir a urina e prevenir a obstrução das vias urinárias por coágulos. Mas nós devemos estar alertas sempre, né, para o surgimento de sinais de instabilidade hemodinâmica, queda importante de hemoglobina hematócrito, achados sugestivos de sangramento retroperitoneal, porque nesses casos o paciente ele deverá ser encaminhado para a unidade hospitalar com urgência, tá? Na presença também de febre, tá? Ou seja, quando se suspeitar de uma ITU associada, nós também devemos estar alertas aí para o risco de evolução para sepse, para a necessidade de introdução de antibiótico terapia adequada prontamente. Assim como na população em geral, né, a pielonefrite, a infecção dos cistos em geral, ela é mais comum em mulheres, tá? Clinicamente é difícil distinguir quando que o paciente tem pielonefrite e quando que ele tem uma infecção pelo cisto, porque ambos vão se apresentar com febre, né, podendo haver náusea, dor lombar e sintomas sistêmicos. Vale destacar, né, todavia, que pacientes com cistos infectados, eles frequentemente apresentam uma evolução mais insidiosa e podem ter uma dor localizada em uma área mais específica que vai corresponder ao local do cisto. Tá? Muitas vezes a pielonefrite e a infecção do cisto elas vão coexistir, ou seja, o paciente ele se apresenta com ambos. O primeiro passo no manejo desses pacientes vai ser sempre avaliar a presença de sinais e sintomas de comprometimento sistêmico grave, porque nesses casos os pacientes eles devem ser encaminhados para o tratamento hospitalar, onde uma TC de abdômen e pelve deve ser solicitada de cara, né? De preferência um exame contrastado para esse doente. Caso o estado geral ele seja um estado geral bom e opte pelo tratamento, né, ambulatorial, o paciente ele deve estar orientado sobre os sinais de alarme para que ele possa procurar um pronto atendimento caso surjam. Além disso, é adequado que você reavalie esse doente após 48 horas. A cultura de urina, né, a urocultura, ela deve ser sempre coletada e ao realizar o ajuste do antibiótico pelo antibiograma, a gente não deve só focar na sensibilidade do patógeno. A gente também não pode se esquecer que eu preciso achar uma droga que não só seja sensível ao patógeno, como também ela faça concentração adequada dentro dos cistos. É importante, por exemplo, se você pegar a nitrofurantoína ou a fosfomicina, essas não são drogas que fazem boa concentração
renal. Então, mesmo que seja sensível, eu não vou utilizar essas drogas para o paciente, porque não são drogas adequadas para o tratamento da pielonefrite. É importante frisar que nem todos os antimicrobianos, de fato, eles vão atingir a concentração terapêutica dentro dos cistos, então não basta apenas saber se vai concentrar no rim. Tá, excluir a nitrofurantoína e a fosfomicina porque não concentram no rim. Mas mesmo que concentre no rim, concentra bem dentro do cisto? Então, levando isso em consideração, né, nós vamos pensar geralmente para o tratamento desses pacientes nas fluoroquinolonas, como ciprofloxacino, levofloxacino, e em cefalosporinas de terceira geração, como por exemplo o ceftriaxona. Eles devem ser considerados como antibióticos de escolha inicial para esses pacientes, especialmente aqueles pacientes de tratamento ambulatorial. No que diz respeito, né, a manter quanto tempo vai ser a duração desse antibiótico, 10 a 14 dias para o tratamento da pielonefrite. Não existe um consenso para a duração do tratamento do cisto infectado, tá? Mas a maior parte das referências, né, a literatura em si coloca que o tratamento pode ser adequado em torno de 4 a 6 semanas se a infecção de cisto for aventada. Caso o paciente ele não apresente melhora dos sintomas em 72 horas, nós devemos rastrear, então, resistência bacteriana, né, tentar checar com o laboratório uma parcial da urinocultura, a presença de cálculo, né, ou de obstrução do trato urinário e o cisto infectado de grande monta, necessitando, então, às vezes, de drenagem. Nesses casos, pacientes que não responderam em 72 horas devem receber solicitação de tomografia, correto? Devem ser hospitalizados e a gente deve tentar checar aí a parcial da urinocultura desses pacientes. Voltando então aí para os nossos problemas clínicos norteadores, Vanusa ela apresenta critérios ultrassonográficos para o diagnóstico de doença renal policística autossômica dominante e, portanto, ela deve ser encaminhada para o nefrologista. Na USF, deve receber aconselhamento genético, orientações dietéticas, como, por exemplo, restringir o consumo de sal para 5 gramas por dia. Caso ela mantenha o uso de diuréticos, o aumento da ingesta hídrica não deve ser aconselhado, tá? Ou pode ser aconselhado desde que você avalie o sódio da paciente ao longo do tempo. E ECOBRA devem ser introduzidas no tratamento da hipertensão da paciente, obtendo aí um alvo pressórico, caso tolerado, menor do que 130 por 85. Exercício físico deve ser recomendado e a obesidade dela deve ser abordada também. Resumindo essa aula, pacientes com cisto simples, sem história familiar para doença renal policística autossômica dominante ou sem doença renal crônica não necessitam de investigação adicional nem de referência para o especialista. Ele tem cisto simples, vida que segue. Pacientes com cistos complexos no ultrassom, eles devem realizar tomografia de abdômen pélvico com contraste, tá? De preferência protocolo com e sem contraste, para avaliação adicional e classificação pelo Bosniak. Pacientes com cistos complexos Bosniak 1, 2 não precisam, né, de avaliação especializada. Pacientes com cistos complexos Bosniak 2F, 3 e 4, eles devem ser encaminhados para o urologista. Pacientes com história familiar para doença renal policística autossômica dominante que preencham os critérios diagnósticos ultrassonográficos para a doença, eles devem ser encaminhados para o nefrologista. Pacientes sem história familiar para doença renal policística autossômica dominante que apresentem-se com 10 ou mais cistos maiores que 5 milímetros em cada rim, especialmente se houver cistos hepáticos simples e ausência de características óbvias de um distúrbio cístico diferente, devem ser encaminhados para o nefrologista. E na unidade de saúde da família, pacientes com doença renal policística autossômica dominante devem receber aconselhamento genético, além de orientações para mudança de hábitos de vida e controle de doenças crônicas, especialmente a hipertensão. Para finalizar, eu proponho o seguinte fluxograma para que a gente possa avaliar os cistos renais. Se o paciente tem um cisto renal no ultrassom, eu devo avaliar se ele possui estes 3 critérios: margem bem delimitada, ausência de ecos em seu interior,
aumento da ecogenicidade na parede posterior. Se sim, esse paciente tem cisto simples. Se não, esse paciente tem um cisto complexo. Na presença de um cisto complexo, nós devemos indicar tomografia de abdômen e pelve sem com contraste. Se o resultado for um Bosniak 1 e 2, nós vamos encerrar a investigação. Se for 2F, 3 ou 4, nós vamos encaminhar para o urologista. Nos pacientes com cistos simples, nós vamos pesquisar se esses indivíduos têm história familiar de doença renal policística autossômica dominante. Se não, 10 ou mais cistos maiores do que 5 milímetros em cada rim presentes, eu vou diagnosticar doença renal policística autossômica dominante. Se não, eu vou avaliar se esse paciente ele é portador de doença renal crônica dialítica ou doença renal crônica desconhecida, né, já em estágios terminais. Se não, eu vou encerrar a investigação. Se sim, eu vou avaliar se esse paciente ele tem cistos maiores que 3 centímetros atípicos. Se sim, eu encaminho para o urologista. Se não, né, eu vou avaliar esse paciente com TC contrastada anualmente. Se esse paciente ele tem uma história familiar de doença renal policística autossômica dominante, eu vou avaliar pela idade a presença dos cistos. Se o doente apresentar um doente de 15 a cerca de 39 anos, né, um número maior ou igual a 3 cistos unilateral ou bilateralmente, eu tenho doença renal policística autossômica dominante. Se eu tenho entre 40 e 59 anos, e eu tenho um número maior ou igual a 2 cistos em cada rim, eu também tenho doença renal policística autossômica dominante. Se eu tenho uma idade maior do que 60 anos e mais, né, um número maior ou igual a 4 cistos em cada rim, também há o diagnóstico de doença renal policística autossômica dominante, e esse paciente, então, deve ser encaminhado para o nefrologista. Pacientes que não possuam esses achados, né? Se esse doente ele for maior ou igual a 40 anos de idade, ele não tiver nenhum ou até um cisto renal, eu posso excluir doença renal policística autossômica dominante para esse doente. Se o doente tem entre 30 e 39 anos e nenhum cisto renal foi identificado, eu também posso excluir doença renal policística autossômica dominante. Se, por outro lado, o paciente é menor de 30 anos ou tem uma quantidade superior ao número que eu acabei de citar de cistos, a doença renal policística autossômica dominante não pode ser excluída e esse doente ele deve ser, então, acompanhado com exame anual. É isso, até mais.